O ar era denso, com o perfume de jasmim. As flores brancas e delicadas enchiam o ambiente com uma fragrância doce e reconfortante, um prelúdio perfeito para a história que estava prestes a se desenrolar. Era o ano de 1576, e em Assunção, no Paraguai, uma cidade vibrante e cheia de vida, onde culturas se encontravam e se misturavam, nascia uma criança destinada à grandeza. Nascia uma criança destinada à grandeza. Em meio às dificuldades e esperanças do novo mundo, um bebê veio ao mundo, trazendo consigo promessas de um futuro brilhante. Seu nome era Roque Gonzales de Santa Cruz. Desde o início, havia algo especial nele. Uma luz que brilhava em seus olhos. Uma determinação que não podia ser ignorada. Seus pais, católicos devotos, incutiram nele uma fé profunda. Uma fé que moldaria toda a sua vida. Eles acreditavam que a fé era a base de tudo. A rocha sobre a qual se constrói uma vida significativa. Uma fé que moldaria toda a sua vida. Desde cedo, Roque foi ensinado a rezar, a buscar consolo e orientação nas palavras sagradas, a encontrar força na sua crença. A infância de Roque foi repleta de alegria e risos. Ele corria pelos campos, brincava com outras crianças, e cada dia era uma nova aventura. Ele brincava no mercado movimentado, onde as cores e os sons criavam um mosaico vibrante de vida. O mercado era um lugar de aprendizado, onde ele observava as interações humanas e absorvia o espírito comunitário. Ouvia as histórias contadas pelo povo guarani. Essas histórias, ricas em tradição e sabedoria, capturavam sua imaginação e o conectavam a uma herança cultural profunda. A língua deles, os costumes, tudo o fascinava. Ele se maravilhava com a riqueza da cultura guarani, com suas danças, músicas e rituais, e sentia uma profunda admiração por seu modo de vida. Mas foram as lições de fé que mais profundamente o tocaram. Ele aprendeu sobre amor, compaixão e sacrifício. Valores que se tornariam centrais em sua vida. Ele aprendeu sobre amor, compaixão e sacrifício. Essas lições não eram apenas palavras para ele. Eram princípios que ele via em ação ao seu redor, na vida de seus pais e na comunidade. À medida que Roque crescia, sua inteligência se tornava evidente. Ele se destacava nos estudos, devorava livros, sedento por conhecimento. Cada livro era uma porta para um novo mundo, uma nova perspectiva. Ele se destacava nos estudos, devorava livros, sedento por conhecimento. Filosofia, teologia e línguas preenchiam seus dias. E ele se maravilhava com a vastidão do conhecimento humano. Sentia um chamado para servir, um desejo de fazer a diferença no mundo. Ele via a necessidade ao seu redor e sentia uma responsabilidade de ajudar, de ser uma força para o bem. O sacerdócio o chamava um farol de esperança e propósito. Ele via no sacerdócio uma maneira de combinar seu intelecto com sua compaixão, de usar seus dons para servir aos outros. Este caminho, ele sabia, lhe permitiria combinar seu intelecto com sua compaixão. Ele se dedicou aos estudos com um fervor renovado, sabendo que cada lição o aproximava de seu objetivo. Aos 14 anos, Roque tomou uma decisão: dedicar sua vida a Deus. Foi um momento de clareza, onde ele viu seu caminho claramente delineado diante dele. Ele ingressou no colégio jesuíta em Assunção. Era um ambiente exigente, mas Roque floresceu. Mergulhou em seus estudos, absorvendo cada pedaço de conhecimento que podia. Era um ambiente exigente, mas Roque floresceu. Mergulhou em seus estudos. Filosofia, teologia e línguas preenchiam seus dias, e ele se destacava em todas as áreas. Filosofia, teologia e línguas preenchiam seus dias. Ele estudava com uma paixão que era evidente para todos ao seu redor, e seus professores viam nele um potencial extraordinário. Ele sentia um fogo se acender dentro dele, uma paixão por aprender e por Deus. Cada dia era uma nova oportunidade para crescer, para se aproximar de seu chamado, para se preparar para a vida de serviço que ele sabia que estava destinada a ele. Os anos se passaram em um turbilhão de estudos intensos e orações. Roque Gonzales de Santa Cruz, nascido em Assunção,
dedicou-se completamente à sua formação espiritual e acadêmica. Desde jovem, ele demonstrava uma inclinação natural para a vida religiosa, passando horas a fio em meditação e estudo das Escrituras. A devoção de Roque se aprofundou. Cada dia era uma nova oportunidade para se conectar mais profundamente com sua fé. Ele buscava entender não apenas os textos sagrados, mas também o significado mais profundo da sua missão na Terra. Ele sentia a presença de Deus em cada aspecto de sua vida. Seja nas pequenas tarefas diárias ou nos momentos de reflexão solitária, Roque encontrava sinais da divindade ao seu redor. A natureza, em particular, era um lugar onde ele sentia uma conexão especial com o Criador. Seus colegas estudantes reconheciam sua piedade e intelecto. Eles viam em Roque um exemplo a ser seguido, alguém que não apenas falava sobre fé, mas vivia de acordo com seus princípios. Sua dedicação aos estudos e à oração era inspiradora. Admiravam sua humildade e fé inabalável. Roque nunca buscava reconhecimento ou elogios. Sua motivação vinha de um desejo genuíno de servir a Deus e aos outros. Essa humildade, combinada com sua profunda fé, fazia dele uma figura respeitada entre seus pares. Aos 22 anos, Roque atingiu um marco, foi ordenado padre jesuíta. A cerimônia de ordenação foi um evento solene e emocionante, marcando o início de uma nova fase em sua vida. Ele estava agora oficialmente preparado para assumir as responsabilidades e desafios do sacerdócio. Foi um momento de profunda alegria. A realização de um sonho que ele havia nutrido por muitos anos. A alegria não era apenas pessoal, mas compartilhada por todos que o conheciam e apoiavam sua jornada. Ele havia encontrado sua vocação, seu propósito. A partir daquele momento, cada ação, cada decisão, seria guiada por seu compromisso com a fé e o serviço. Roque estava determinado a fazer a diferença no mundo, seguindo os ensinamentos de Cristo. Estava pronto para dedicar sua vida a servir a Deus e ao próximo. Ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas sua determinação era inabalável. Roque estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo em nome de sua fé. O recém-ordenado Padre Roque sentiu-se atraído por uma missão em particular: compartilhar o Evangelho com os povos indígenas da América do Sul. Ele via essa missão como uma oportunidade de levar esperança e salvação a comunidades que muitas vezes eram esquecidas. Ele ouvira histórias sobre suas culturas, suas crenças, e sentia um profundo respeito por sua conexão com a terra. Roque acreditava que, para ser um missionário eficaz, era essencial entender e respeitar as tradições e valores das pessoas que ele esperava servir. Acreditava no poder do Evangelho para trazer esperança e salvação. Para Roque, a mensagem de Cristo era universal, e tinha o poder de transformar vidas, independentemente de cultura ou origem. Os superiores do Padre Roque reconheceram sua paixão. Eles viam nele não apenas um jovem padre dedicado, mas um verdadeiro líder com potencial para fazer uma diferença significativa. Viram nele as qualidades de um verdadeiro missionário: coragem, compaixão e uma fé inabalável. Essas qualidades eram essenciais para alguém que enfrentaria os desafios de levar o Evangelho a terras distantes e muitas vezes hostis. Designaram-no para as reduções jesuíticas no Paraguai. As reduções eram comunidades organizadas pelos jesuítas para proteger e evangelizar os povos indígenas, oferecendo-lhes educação e uma nova forma de vida. Era uma missão desafiadora, repleta de perigos. Roque sabia que enfrentaria não apenas dificuldades físicas, mas também a resistência daqueles que não compreendiam ou aceitavam sua mensagem. Mas o Padre Roque não se deixou intimidar. Estava pronto para atender ao chamado. Com coragem e fé, ele embarcou em sua jornada, determinado a cumprir sua missão e fazer a diferença na vida daqueles que encontraria pelo caminho. Deixando o conforto familiar de Assunção, o Padre Roque embarcou em uma jornada. Ele sabia que a missão que o aguardava era de grande importância, não apenas para a igreja, mas também para os povos indígenas que ele esperava encontrar. A cidade colonial de Assunção, com suas ruas de paralelepípedos e igrejas imponentes, ficava para trás enquanto ele se preparava para enfrentar o desconhecido. Ele viajou de barco e a pé, aventurando-se no coração da América do Sul. As águas dos rios eram traiçoeiras, e as trilhas na selva eram quase intransponíveis. No entanto, a determinação do Padre Roque era inabalável.
Ele sabia que cada passo o aproximava de seu objetivo. A jornada foi árdua. O ar úmido se agarrava a ele. Insetos desconhecidos zuniam ao seu redor. A vegetação densa tornava cada movimento um desafio. E o calor era sufocante. Mas, apesar das dificuldades, o Padre Roque continuava, impulsionado por sua fé e pela missão que tinha em mente. No entanto, a cada passo, sentia uma onda de expectativa. Ele sabia que estava se aproximando de algo extraordinário. A esperança de encontrar as reduções jesuíticas e ver em primeira mão o trabalho que seus irmãos haviam realizado o mantinha em movimento. As paisagens exuberantes do Paraguai se descortinavam diante de seus olhos. Montanhas majestosas, rios serpenteantes e florestas densas criavam um cenário de tirar o fôlego. Cada nova vista era um lembrete da beleza e da diversidade da criação de Deus. Árvores imponentes criavam um dossel verdejante. A luz do sol filtrava-se através das folhas, criando padrões de sombra e luz no chão da floresta. O Padre Roque sentia-se pequeno diante da grandiosidade da natureza, mas também sentia uma profunda conexão com o mundo ao seu redor. O canto de pássaros exóticos preenchia o ar. Cada nota era uma melodia única, um testemunho da vida vibrante que habitava a selva. O Padre Roque parava frequentemente para ouvir, maravilhado com a sinfonia natural que o cercava. A beleza natural da região o deixava sem fôlego. Ele sentia que estava em um lugar sagrado, onde a mão de Deus era visível em cada detalhe. A vastidão e a diversidade da paisagem eram um lembrete constante da grandeza do Criador. Finalmente, ele chegou ao seu destino, as reduções jesuíticas. Após dias de viagem extenuante, a visão dos assentamentos foi um alívio bem-vindo. Ele sabia que estava prestes a testemunhar algo verdadeiramente notável. Esses assentamentos eram um experimento notável. Criados pelos jesuítas, eles eram um esforço para proteger e educar os povos indígenas, oferecendo-lhes um refúgio seguro das ameaças externas. As reduções eram comunidades autossuficientes, onde a fé e a cultura se entrelaçavam de maneira harmoniosa. Tinham como objetivo criar um espaço onde os indígenas Guarani pudessem viver em paz e harmonia, protegidos da exploração, muitas vezes brutal, dos colonizadores espanhóis. Os jesuítas trabalhavam incansavelmente para garantir que os Guarani pudessem preservar sua identidade cultural, enquanto aprendiam novas habilidades e conhecimentos. As reduções eram um testemunho da crença dos jesuítas na dignidade de todos os povos. Eles viam os Guarani não como súditos a serem convertidos, mas como irmãos e irmãs em Cristo, com quem poderiam compartilhar a fé e a vida comunitária. Eram lugares onde a cultura indígena era respeitada e valorizada. Os jesuítas incentivavam os Guarani a manter suas tradições e práticas culturais, vendo nelas uma expressão da sabedoria e da beleza de Deus. O Padre Roque ficou impressionado com a ordem e a organização que encontrou. As reduções eram bem planejadas, com áreas designadas para agricultura, moradia e atividades comunitárias. Cada detalhe refletia o cuidado e a dedicação dos jesuítas. Os Guarani eram hábeis agricultores, tecelões e músicos. Eles trabalhavam juntos para cultivar a terra, criar belas peças de artesanato e encher o ar com música. A vida nas reduções era rica e vibrante, um testemunho da capacidade humana de criar e colaborar. Suas comunidades eram baseadas na cooperação e no compartilhamento. Os Guarani e os jesuítas viviam e trabalhavam juntos, construindo uma sociedade onde todos eram valorizados e respeitados. O Padre Roque sabia que tinha encontrado um lugar especial, onde a fé e a humanidade se uniam de maneira extraordinária. O Padre Roque se aproximou do povo Guarani com humildade e respeito. Observou seus costumes, ouviu suas histórias, aprendeu sua língua. Ele entendia que, para compartilhar sua fé de forma eficaz, precisava primeiro entender seus corações. Os Guarani eram profundamente espirituais. Acreditavam em um Deus criador e em um mundo habitado por espíritos. Tinham seus próprios rituais e tradições, passados de geração em geração. O Padre Roque viu beleza em suas crenças. Reconheceu uma humanidade compartilhada, um terreno comum a partir do qual construir pontes de entendimento. Ele aprendeu sobre a reverência pela natureza,
os fortes laços familiares e o profundo senso de comunidade. Testemunhou a generosidade, o amor pela música e dança, e a profunda conexão com a terra. Começou a ver o mundo através de seus olhos. O padre Roque acreditava que a mensagem do Evangelho poderia complementar e enriquecer o modo de vida guarani.